designado para estudar o melhor comportamento, para aprimorar esse sistema. Então eu tenho que levar esse sistema para uma situação futura melhor. Que situação futura é essa? Tem que ser diferente da que está hoje. Diferente da que está hoje. Então eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer uma escolha de olho na melhor posição futura para esse sistema. Tá? Estou voltando sempre àquela mesma equação da decisão. Então, eu tenho que conhecer a evolução pela redução da incerteza. Isso nós já vimos. Quando falamos da decisão pura, isolada, agora ela é válida para as organizações. Qual o futuro desejado? É a grande pergunta que se faz, não é isso? Para nós e para qualquer organização que nós estejamos inseridos ou que nós sejamos responsáveis. Vale adivinhar? Todos pretendem dizer ou prever o futuro são impostores, pois o futuro não está escrito de parte alguma, está por fazer. Quem falou isso foi esse cidadão aqui, que é um dos principais boladores da evolução, da construção de visão de futuro, que ganhou um incremento muito grande no século passado. A partir dessa ideia simples, ou seja, o futuro está por fazer. Como é que nós vamos fazer esse futuro? Aí ele começou, e ele é um dos pais da chamada prospectiva. Nós temos, basicamente, para adivinhar esse futuro, essa posição futura, essa consequência antecipada de uma decisão que eu vou tomar, eu tenho o passado indicando a tendência, ou seja, aquilo que sempre tentou se fazer. Se vinha fazendo assim, então eu vou fazer, então vai continuar nessa tendência. Mas isso, chegaram à conclusão de que não era muito correto, embora não se possa dizer que existe uma tendência determinada. Mas o futuro é algo a ser construído a partir do presente. O presente foi construído a partir de algo que aconteceu no passado e que pode ser até fruto de uma tendência. Não é só essas duas formas que nós podemos encontrar a solução para essa bola de cristal aqui. Essa bola de cristal ela continua existindo. Eu não vou construir o futuro somente empregando maciçamente a prospectiva e levando em consideração alguma coisa da futurologia para explicar as minhas organizações de hoje, mas eu tenho ainda outros métodos antigos. Já ouviram falar dos oráculos de Delfos? Já, né? Já. Os egípcios. Egípcios, nas plantações, Delfos é lá dos gregos, mas os egípcios, nas plantações, buscavam descobrir o futuro. Olhavam e diziam assim: vai chover, não vai chover, vou plantar trigo, vou plantar feijão. Ou seja, desde que o homem, estou me reportando aos egípcios, mas isso vai muito antes, desde que o homem saiu da caverna, que ele busca adivinhar o futuro. Ele, quando planta, ele está querendo colher o máximo possível. Ele tenta descobrir quais são as perspectivas do clima. Vai chover daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. O nordestino brasileiro faz muito isso ainda. Isso. Não é? Faz muito isso. Ele olha e diz assim: São José, tem um mês aí que é decisivo, a chuva de São Pedro. São Pedro, né? Tem uma chuva aí que é decisiva. Os políticos usam muito ainda as cartomantes, sabia? O jogo de búzios para descobrir o futuro, para tomar decisões. Os presidentes norte-americanos ainda
abandonaram, não. Sabia qual é um dos lugares mais visitados aqui no Planalto Central? Alguém já ouviu falar no Vale do Amanhecer? Vale do Amanhecer? Muita gente vai lá para tentar ter uma visão de futuro. Será que eu vou melhorar e tal? São esses políticos ali, políticos honestos. Vamos lá tentar. Então, evidentemente que nós vamos trilhar outro caminho, um caminho muito mais firme, que é construir o futuro, utilizando basicamente essa ferramenta de construção do futuro, que é muito mais moderna, que é a perspectiva. E aí eu vou construir o cenário, descrição de um futuro possível, com a citação dos eventos que levariam à sua concretização. Aí eu vou reduzir o meu risco. É aquele cenário, é aquilo que eu mostrei há minutos atrás, quando eu tenho posições prováveis e eu tenho posições com probabilidades de ocorrência. Eu tenho um determinado número de posições futuras e eu tenho as suas probabilidades de ocorrência. Eu vou construindo um cenário. E é isso aqui. Como é que eu faço isso? Através de uma técnica chamada, em que eu vou usar uma ferramenta muito comum nas empresas, ainda hoje, que é o brainstorming. Já ouviram falar do brainstorming? Tempestade de ideias. Alguns fundamentos quando se traduz tempestade de ideias, quando se fala em brainstorming, né? Mas é o seguinte, nós partimos de fatos de hoje, chamados de fatos portadores de futuro. Fatos portadores de futuro, fator de mudança que produzirá uma tendência de peso amanhã. Então, será que todos os fatos são portadores de futuro? Será? Em princípio, sim. Mas será que eles vão nos interessar? Depende do sistema que eu esteja analisando, que eu esteja estudando, depende do assunto que eu esteja discutindo. Se eu estou estudando uma questão de transporte, não me interessa o fato portador de um acontecimento importante hoje na área esportiva, a não ser que tenha alguma ligação contra o esporte, com o transporte que eu esteja analisando. Mas, em princípio, não. Tá? Então, eu tenho que partir disso aí. Quem é que lê os jornais de hoje? Um fato importante hoje da imprensa de hoje. Nenhum fato importante. A greve foi o mais... A greve do banco, rapaz. Pô, Isso é um fato. isso é um fato. É um fato. Ele é um fato portador de futuro. Ele tem consequências? Sim. Tem. Se eu estou estudando se eu estou estudando a minha o comportamento, se eu sou o economista de uma empresa, esse é um fato portador de futuro que me interessa muito. Quais são as consequências do fim da greve? Depende. Vamos lá. Se ele for um camarada proativo, ele já recebeu todos... Mas aí você agora já é proativo, você está planejando. Sou proativo? É proativo. Fodagem, então tá. Eu sou um cara proativo. Vai influenciar muito pouco. Muito pouco, mas me diz uma consequência desse fato que ocorreu. Se o funcionário que for novo e não tiver a sua conta aberta no banco, vai ter o salário dele com atrasozinho. Como? Os outros já recebem pelo banco. O funcionário que é novo e não tem o cartão ainda da empresa para receber o seu salário, ele vai sofrer um atraso no recebimento do seu salário. Atraso no recebimento do salário dos novos funcionários. Exatamente. Vamos guardar. O brainstorming não se pode jogar fora. Me dê outra consequência desse fato. Se você tiver o teu cartão ali e tiver problema, você precisar de uma segunda via, obrigatoriamente você só pode retirar ele no banco, na agência. Então, obrigatoriamente, você não pode sacar dinheiro, porque obrigatoriamente você precisa ter o cartão. Sim, mas isso não é uma consequência do fim da greve. A consequência do fim da greve é que várias contas que precisariam ter sido pagas não foram possível de ser pagas, e agora está havendo uma discussão a respeito de como vai solucionar o problema com relação Mas essas consequências, elas já eram previamente já conhecidas pela existência da greve em si. Eu estou querendo
Isso é importante. Estou querendo que me aponte a consequência do fato em si. Término da greve. Término da greve. Aumento do fluxo de clientes nos bancos. Aumento do fluxo do banco. 2 horas Demora em média, nas filas para atendimento. 2 horas em média. Atraso no atendimento. Atendimento. São Algumas consequências. agências bancárias, por exemplo, da Caixa Econômica, mas não de todos os bancos, vão ter 1 hora a mais de atendimento. Aumento na carga horária da. E todos os funcionários tiveram aumento de carga horária de 1 hora por dia até dezembro. Eu ia falar da carga horária. Então já viram mais ou menos? Vai começar a ter- Agora eu quero outro, para fixar saber, eu quero um outro fato importante na imprensa hoje. No país ou no exterior? Retorno dos Correios. Ah? Os Correios também voltaram. Não, vamos encerrar a greve. Vamos lá, não vale derrota do Flamengo, hein? Não vale derrota do Flamengo. Eu faço portador de futuro, hein? Mas não vale derrota do Flamengo. Ninguém leu os jornais hoje? Não vale hipótese. Qualquer um, fato importante. Ih, o pessoal está lendo. A ponte na China. Hã? A ponte quebrou na China. A ponte quebrou. Passarela, passa 10 mil pessoas por dia. Será que tem influência para nós aqui? Será que é um fato portador de futuro de peso para nós? Não. É para eles. A não homologação do Partido da Marina. Tá. Bom, esse aí, tá. É um fato que está ainda produzindo efeitos. Ele não está acontecendo agora, mas ele acaba de acontecer. Muito bem lembrado. Então, sobre o aspecto político, ele tem várias consequências. Essas consequências que eu estou querendo levantar chama-se eventos futuros. Eventos futuros. Vamos lá. O fato do não reconhecimento do partido da Marina Silva. Me dê aí, identifiquem três eventos futuros positivos. Positivos. Eu acredito, essa é a minha opinião. Eu acredito que foi algo positivo pelo aspecto que os juízes decidiram contra essa questão de não legalidade do... Não, eu quero dizer me diz o seguinte, 3 consequências bem objetivas desse fato. Por que é bom? Menos migração de políticos para outros partidos. Menor migração de políticos para outros partidos. Ela é positiva ou negativa? Para mim é positivo. Positivo. Fortalecimento da oposição. Fortalecimento da oposição. Tudo bem. Fortalecimento da oposição. Outra? Posso falar mais um? Pode? Menos dinheiro que o governo vai injetar num partido político. E Mais um jogado partido fora. político. Menos dinheiro, desvio de dinheiro público, né? Menos dinheiro público. Menos dinheiro público. Então, olha bem, nós temos aqui 3 eventos. Esse positivo. O outro, qual foi que o senhor falou? Fortalecimento da oposição. É positivo ou negativo? Depende do lado que quem esteja. É positivo ou negativo? Hoje é altamente positivo. Hã? Competitividade sempre é boa. Não é? O que mais? Qual foi o outro aí? Dá menos dinheiro do governo para... Esse é positivo também. Então, até agora, eu vi que fatos predominantes, eventos futuros, esse fato portador de futuro, são positivos. Mas será que eu não tenho negativos? Tenho. Pensem bem. Pensem bem. Diminuição da concorrência. Diminuição da concorrência, o que? Nas eleições? Nas eleições. A falta de reconhecimento daquelas assinaturas que foram colhidas, né? Porque aquele Não, isso aí já pessoal foi a causa. Isso foi a causa. Estou falando da consequência. Ausência de concorrência nas eleições Talvez a presidenciais. concorrência. Vamos ficar. Então, viram como é que é o jogo? Eu faço um jogo, eu vou levantar aqui 200 desse fato portador de futuro, eu posso ter 50, 100, 200 eventos futuros. Eventos futuros são consequências desse fato. E eu vou ter positivos e negativos. Eu vou ter otimistas e pessimistas.
e assim a gente vai construindo o nosso cenário e vamos chegar lá. Então, viram bem como é que eu estou construindo o método prospectivo? Isso aqui é importante. Ele parte da aplicação de uma ferramenta chamada brainstorm, utilizando fatos portadores de futuro, tá? E apontando eventos futuros, tanto de bom como de ruim. A gente não abandona nada. Daqui a pouco a gente vai começar a selecionar. Se eu estivesse fazendo um estudo esportivo, a derrota do Flamengo, por exemplo, ontem, ela vai ter eventos futuros. A gente pode deslumbrar, vai rebaixamento, possibilidade de rebaixamento maior, por aí vai. Ou seja, de qualquer atividade que a gente tem. Agora, o cuidado é que quando nós identificarmos os fatos portadores do futuro, nós tenhamos a cuidado para limitar apenas aqueles que tratam do tema em estudo. Senão nós vamos ficar o tempo todo analisando vários fatos. Um jornal, por exemplo, se a gente começar a ter essa visão, qualquer notícia no jornal pode ser interpretada como um fato portador de futuro. Mas não é bem assim. Ele tem que ter uma tendência forte de mudança dentro do tema em estudo. Então eu tenho aqui a aplicação disso. Eu estou fazendo, por enquanto, nós tivemos aí rapidamente, foi a exploração de futuros possíveis. Tudo que a imaginação permitir. Depois eu vou afinar. Eu vou delimitar os futuros plausíveis. Tudo que for possível, considerando o tempo e os meios disponíveis. E, finalmente, eu vou escolher o que eu pretendo, ou seja, a escolha do futuro desejado, considerando os critérios que conduzir a análise. Os senhores vão ver a aplicação prática disso amanhã, é uma beleza, tá? Qual a ferramenta que melhor se adapta a praticamente todas as situações para a gente definir os critérios? Situações como? Independente, qualquer planejamento estratégico, a gente provavelmente tem, eu acredito que a gente tem algumas ferramentas que a gente, dentro da situação, manipula ela e pode trabalhar para definir critério. Sim. Com os níveis alto, baixo, médio. É isso que nós estamos caminhando pouco a pouco. Eu tô mostrando aqui como é que anda, como é que evolui o método prospectivo. Ele começa com uma livre discussão, vai reduzindo para aquilo que eu só vou considerar aqueles eventos futuros que são relevantes e que são plausíveis de realização com os meus recursos, e depois eu vou abandonar muito, ficar somente, até mesmo contrariando esses aqui, aquilo que eu desejo. Aí o meu risco é maior, porque aqui eu estou com alta probabilidade de ocorrência, aqui eu posso ter baixa probabilidade. Mas a baixa probabilidade em cima de ferramenta. Sim, aí é uma escolha, é uma escolha. Eu sei que se eu tenho 80% de probabilidade de ocorrência do aumento do desemprego, eu não vou querer que isso aconteça. Eu sei que a minha probabilidade, eu vou ter que empregar muito recurso, a minha ação terá que ser muito forte, muito recurso, para contrariar aquele evento de alta probabilidade de ocorrência. O meu risco de acertar é muito baixo. E o emprego de recurso é muito alto, mas eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso deixar que as coisas evoluam e que 80% de probabilidade de aumento do desemprego ocorra e eu vou ter um prejuízo político enorme. Tá? Isso nós vamos ver na aplicação prática, quando eu sair do futuro do cenário mais provável para o cenário desejado. Eu vou contrariar muita coisa do mais provável. Tá? Então, a função do cenário, voltando, o que o planejamento está fazendo? É reduzir a incerteza. Tá? Então, está ali, ó. Organizar a incerteza de um número limitado de opções e possibilitar ao planejador avaliar as decisões, apesar do alto grau de incerteza ainda envolvido. Então, o cenário me mostra aquela posição futura. Então, diz, ó, você tem essas probabilidades, você tem esse futuro aí que
alguns dizem, continuam dizendo que é a tendência, mas não é tendência, é uma projeção do presente para o futuro. Você tem isso aqui, você quer que aconteça isso mesmo? Não, então vamos contrariar, então vamos correr risco maior, mas é consciente. Aí não entra naquela outra, na análise de risco? É, análise de risco, lógico. Eu estou aumentando o risco, eu estou diminuindo a minha, eu estou aumentando a minha incerteza. Ok. Tá? Tá bem? Podemos seguir? Sim. Sem problema nenhum? Vamos embora. Então, o planejamento pode ser entendido como uma racionalização do processo de tomada de decisão. Na verdade, o que nós estamos fazendo é seguir o processo decisório. Tá? Fixa o objetivo e decide antecipadamente sobre as ações para atingi-los, que é o futuro, que é o cenário. Então, ou seja, através de uma ação no presente, eu vou construir o futuro desejado. Eu já sei qual é, tá bom? Eu vou fazer, qual é o meu objetivo maior nessa fase do planejamento? É fazer com que o cenário que eu desejo aconteça. Então eu vou tomar decisões para que hoje eu faça que aquilo no futuro aconteça. Não é bacana? É ou não é? Ou é empolgação minha? Vamos lá. O planejamento, nós já vimos que o planejamento fixa objetivos, pura e simplesmente, para o futuro. Agora, o planejamento estratégico, ele se caracteriza porque ele também tem uma abrangência, o fator tempo é fundamental. Eu sou mais proativo ainda, se assim eu posso dizer. Eu tenho uma abrangência temporal e espacial muito ampla. Mas eu tenho que ter um limite. Eu tenho dois limites, nós vamos mostrar amanhã, do planejamento, dois tempos de planejamento, um de execução do planejamento, uma de montagem do planejamento, outra de execução do planejamento. Eu tenho normalmente, no planejamento estratégico, abrangência temporal de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Agora, para fazer o planejamento até chegar ao plano, eu posso ter 3 meses, 1 mês, depende do que o decisor me atribuir. Tá? E ele se caracteriza também por sempre estudar a evolução ambiental através da análise do comportamento dos sistemas. Eu estou sempre de olho nas oportunidades e nas ameaças. Ponto forte, ponto fraco. Isso evolui a todo instante. Então, o planejamento estratégico, embora tenha uma abrangência temporal muito grande, ele é muito dinâmico. Ele obriga que várias equipes estejam acompanhando a evolução da conjuntura, porque vai fazer com que as oportunidades com as ameaças se alterem, vai fazer com que novos fatos portadores de futuro sejam considerados, que podem alterar o meu cenário e que vão alterar a minha decisão, ou reformulá-la. De uma maneira geral, o que eu tenho que fazer? Quais são os pontos, o caminho que eu tenho que seguir? Eu tenho que, primeiro, identificar o tema. Já falamos aqui. Transporte, alimentação, esporte, família. Qualquer assunto estará sempre envolvendo um sistema organizacional. Qualquer um. Desafio alguém me dizer aqui uma questão, uma necessidade básica, um problema qualquer que não esteja afetando o funcionamento de um determinado sistema. Está feito o desafio. Ninguém contesta? Como é que é? Eu desafio a me apresentarem algum exemplo de um tema que não esteja envolvendo um determinado sistema. Qualquer que seja esse sistema. Qualquer que seja o tema.
Dá um problema qualquer. Eu vou estudar uma questão qualquer. Falta de água. Falta de esgoto tratado no Brasil. Falta de esgoto tratado no Brasil. Qual o sistema? Sistema sanitário. Sistema sanitário. É municipal? É estadual? É federal? Pode ser uma brincadeira. É a velocidade de crescimento das unhas. Velocidade De crescimento das unhas. das dunas? Unha? Da unha? Da unha. Essa É? mas quer ver? Quer ver? Qual o sistema? A unha Sistema pode de ter saúde. Hã? Porque ela pode, se for cortada ou não for cortada, pode ser vetor de transmissão de doenças. Não é sistema de saúde? É, no sistema de saúde. Até uma coisa tão banal como Ah, cortar. tá aí. Ainda bem que tem sempre um doutor aqui para nos auxiliar. É uma coisa que sem dúvida, né? Mas é gênero. Não existe que nós vemos um sistema, nós somos um sistema pouco conhecido. Nós vemos um sistema. Esse sistema é conhecido? Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Mas nós temos que estar sempre procurando conhecê-lo. Então eu tenho que primeiro definir o tema, para então localizar algum sistema. Uma vez localizado o sistema, eu vou saber qual é a sua missão. Qual a importância disso? Eu vou delimitá-lo para poder fazer análise. O que é interno e o que é externo. Se, por exemplo, eu estou tratando da educação de Campo Grande, está falando aqui do transporte. O transporte de Campo Grande, ele é o Sistema Municipal de Transporte de Campo Grande. Ele tem uma missão diferente do Sistema Estadual de Transporte, diferente do Sistema Federal de Transporte. É transporte, mas eu tenho níveis diferentes, são subsistemas do sistema grande. Cada um tem a sua missão. Por quê? Porque na hora de eu estudar o Sistema Municipal de Transporte, meus pontos fracos e fortes, a minha análise do sistema é diferente se eu estiver analisando o estadual, diferente do estadual. É claro, mas muita gente não... É claro, desde que você entenda o propósito de missão. Missão Isso. é para que eu existo. Exatamente. Para que existe a organização? Para que existe o sistema? E apesar de que isso também tem uma implicação tanto estadual como nacional, como inclusive mundial. Se for analisar E aí, é o seguinte, dependendo do meu nível de sistema, isso também vão ver depois, o nível do meu sistema, os fatos portadores de futuro vão interessar mais diretamente ou não. Se eu tiver um problema de petróleo lá no Oriente Médio, um aumento de custo de gasolina, se eu estiver estudando o sistema municipal de transporte, eu vou me interessar. Aquilo ali pode me interessar. Apesar de ser municipal. Bem, então eu identificando o sistema, através da sua missão, aí eu tenho aqui, as ameaças, portanto, ponto fraco, ponto forte, nós já vimos. E aí eu vou montar a visão de futuro. Acabamos de ver a missão de futuro, para onde o sistema deverá evoluir, através da construção do cenário. E uma vez construído o cenário, o que é que eu tenho aqui? Aqui o cenário me dá os objetivos a atingir. São os eventos que eu quero que aconteçam. Os eventos que eu quero que aconteçam viram objetivos. O que fazer para resolver o problema da forma que eu quero. E aí, eu, através de estratégias, completo o meu processo decisório. Estratégia, o que é? São ações, conjunto de ações que vão ultrapassar os óbices, as dificuldades que vão contornar. Tá? Bem, estamos nos aproximando aqui do fim. E agora eu preciso de uma resposta. Que é a seguinte: eu construí o cenário. Construí o cenário, já estabeleci dentro do cenário aquilo que eu quero que aconteça. Então virou objetivo. Tá? O evento agora virou objetivo. Eu já sei o que fazer. Já sei como fazer quando eu traço as estratégias. Será que aquele cenário foi atingido? Será que aqueles objetivos foram realmente concretizados? Será que as minhas ações estratégicas foram
suficientes e foram bem imaginadas para que aquele cenário se consolide? Você tem que mensurar. Tem que mensurar. Eu tenho que saber. Eu tenho que ter uma resposta para saber depois se eu vou ter que reformular outro planejamento ou não. Se eu tenho que fazer outro ou se eu tenho que apenas modificar parte do meu planejamento inicial. Eu vou utilizar os indicadores. Os indicadores me dão as respostas ao atingimento do meu cenário. Ou seja, a satisfação das minhas necessidades. Que na verdade o que nós estamos estudando é o atendimento de necessidades. De melhorar o sistema de transporte municipal, de melhorar a educação, de melhorar o esporte, de melhorar o lazer, de melhorar a família, de melhorar qualquer que seja o sistema. Ninguém vai fazer um planejamento para piorar o sistema. E ele vai melhorar através de uma evolução para um cenário, como nós mostramos ali, que nos seja, na nossa visão, favorável. Eu escolhi aquele ali. Se vai acontecer ou não, se acontecer eu seria um estadista. Se eu estiver numa empresa, eu poderia ficar rico. Poderia ser um profissional disputado no mercado, muito bem sucedido. Mas será que eu atingi mesmo aquilo? Eu vou buscar as respostas através dos indicadores. Representando estatísticas ou qualquer outro tipo de informação que nos permita estimar o ponto em que estamos e o ponto almejado com relação aos nossos valores e objetivos. E é uma coisa que todo mundo vê a todo instante aí. As amostras dessa pesquisa nacional de amostras de domicílio, que foi agora recentemente publicada, nos dá uma riqueza muito grande de informações sobre respostas a políticas públicas, a planejamento público. As informações do IBGE, cada vez elas são mais bem trabalhadas, são bem cruzadas. Nós temos um grande instituto no Brasil que faz estudos de indicadores, que é o IBGE, e agora nós temos outros em vários estados espalhados por aí que analisam esses dados do IBGE para aplicação regional, para saber como está o planejamento desses vários sistemas, desses vários setores da vida da sociedade. Da vida da sociedade. Então, esses indicadores são importantes, são estimativas, são pesquisas, são estatísticas que são trabalhadas a partir de pesquisas. Esses indicadores são os feedback? Feedback, é o resultado. E aí, de posse desses indicadores, eu vou saber se a minha política está correta ou não. O que é a política? A política é a escolha do que eu fiz. Esses meus objetivos, o meu cenário, a minha política em suma é o cenário. É a descrição. O que é política na nossa concepção? Isso eu ia voltar a falar amanhã também. Não é a definição de objetivos, de orientação do poder para atingi-los? Então, isso aqui foi dito pelo professor Ramazini? Foi? Deve ter sido. Então, se eu tenho um objetivo, está lá no cenário, aquele cenário passou a ser a minha escolha política. Então, é a minha política, e a estratégia é a ação para que ele se concretize. Né? Então, o indicador vai me dizer se a minha política está correta ou, aí sim, na aplicação, segundo uma metodologia que nós vamos ver amanhã, poderá ser que o objetivo esteja certo, mas a ação para atingir esteja errada. Errada ou deficiente, ou não seja adequada. Ou seja, a resposta não é positiva. Então, existem vários indicadores, já falamos aqui do penário. Na escolha dos indicadores pode haver algum tipo de viés na hora de fazer essa análise? A escolha dos indicadores eu acho uma coisa muito importante. Importantíssimo. Como escolher os indicadores? Importantíssimo. Amanhã nós vamos mostrar o nosso método, lá como última etapa da fase de gestão, a construção de parâmetros de avaliação. E aí, foi boa a sua pergunta, porque vem uma questão importante,
que é o seguinte: algumas respostas são fáceis de se identificar. Aí vamos jogar aí para análise segundo as expressões do poder, por exemplo. Os indicadores da área social, dependendo da área, são fáceis. Por exemplo, da área sanitária são fáceis de estabelecer. Da área econômica são facílimos. Da área de educação também. Mas existem indicadores que não tem muita facilidade, que nós não temos facilidade como aferir. Como é que está, por exemplo, qual é a resposta que eu tenho do comportamento social da sociedade? Meio abstrato, né? É meio abstrato essa questão. Aí eu tenho a inteligência estratégica como auxiliar de aferição. Toda empresa tem o seu setor de inteligência estratégica. Ele vai identificar respostas não visíveis. A gama de indicadores está aumentando cada vez mais. Como aquele negócio. Mas hoje vai os indicadores realmente relevantes. É importantíssimo, importantíssimo. Eu vou mostrar ali a importância que tem um exemplo bem interessante. Então, a construção de indicadores é muito importante. E está aumentando. Mas, por exemplo, na área militar, por exemplo, é dificílimo medir. Como é que eu vou medir liderança? Mas eu acho que é mais fácil do que no meio civil. Como é que eu vou medir liderança no meio civil? É fácil dar uma Eu preciso. missão. Isso é subjetivo. Tem que ter Então, critério, tem que ter critério para trabalhar. eu preciso ter um serviço. Toda empresa tem um serviço de inteligência observando determinadas reações. O que é a BIM? O que é que os setores de inteligência do governo fazem? É só acompanhar a ruaça? Não, está acompanhando a evolução dos movimentos sociais. A evolução dos movimentos sociais é a resposta da sociedade a determinadas políticas que não tem como aferir diretamente. Quando a gente fala em indicadores, em resposta ao planejamento, ao feedback, a inteligência estratégica é muito importante. A inteligência estratégica não é... Uma vez, eu vou contar para vocês agora aqui uma coisa interessante. Outro dia eu estava formando aí uma consultoria, e estava lá, esse grupo da minha filha e meu filho, aí eu estava fazendo um cartão aqui, aí chegou, está lá, consultoria, estava no de assuntos estratégicos, aí chega uma senhora, sendo assim de meia idade, nossa, muito pediam fazer uma pergunta. Isso lá no Rio de Janeiro, lá em Botafogo. O que é assunto estratégico? Eu pensei que fosse coisa de espião. Eu pensei que fosse coisa de espião. Então, a inteligência estratégica, ela muitas vezes é pouco entendida. Mas qualquer organização tem, direta ou indiretamente, alguém acompanhando as reações do comportamento dos seus funcionários. Né? Muita coisa bem invisível. Né? Então, esses indicadores são importantíssimos. E o que acontece? Os próprios governos usam os indicadores para avaliação de suas políticas. A ONU criou um indicador padrão, chamado, muita gente já ouviu falar aqui com certeza, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi criado em 1998 por um cidadão indiano que até ganhou o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen. E isso atingiu, agradou tanto, que a Unesco passou a adotá-la oficialmente. Por quê? Porque ele, na verdade, ele é a reunião de várias políticas, vários planejamentos, vamos dizer assim, vários sistemas. Em que predomina aqui, eu tenho indicadores de esperança de vida, de educação, de PIB, através do poder de qualidade de compra, não PIB absoluto, esperança de vida ao nascer, alfabetização de adultos.
O que é isso? Voltada para o homem. Tá? São várias políticas que se sintetizam aqui e tem um grande sintetizador que é o IDH, que é o retrato da evolução do homem nacional. Se eu tenho o IDH do Brasil, eu tenho o IDH do Mato Grosso do Sul, eu estou medindo a evolução, a resposta dessas políticas de formação do homem, baseada principalmente na educação e nas condições sanitárias, na saúde. Aí, a ONU, a Unesco criou um ranking para orientar os governos que diz respeito ao planejamento público e dizer assim, ó, vamos formar um ranking e vamos ver quem é que está evoluindo mais, evoluindo menos. Em 2011, para não ir mais atrás, eu tenho isso tabulado desde 2003, se não me engano, nós estávamos aqui 84º. Esse ano, nós já tivemos um pulo, saiu há pouco tempo, o que nós passamos dentro do salto, para o 85º. Há 10 anos atrás, nós éramos o 62º. Então, nos últimos 10 anos, nós caímos 13 posições, 13 posições, 13 posições, nada? Não, 19 posições, hoje 20, em relação ao mundo. Hoje, nós temos, só na América Latina, Chile, Argentina, México, Panamá, Venezuela, Peru e Equador, à nossa frente no que diz respeito ao IDH. Nós evoluímos, nós desenvolvemos, melhoramos os nossos indicadores, absolutamente melhoramos. Mas quando comparado ao restante do mundo, nós caímos nessas posições todas em 10 anos. Então, nós estamos perdendo a corrida no que diz respeito às políticas de educação e saúde. Será que isso responde pela voz das ruas? Será que isso explica a insatisfação popular? Não? É uma parte da explicação. O que é que nós estamos assistindo? Não os desvios dos movimentos populares. Eu estou dizendo qual foi o detonador desses grandes: transporte, educação, saúde. Foram os 3. Ninguém está discutindo economia, ninguém está discutindo nem segurança mesmo. Só está discutindo 3 coisas no Brasil hoje: transporte, educação e saúde. Vândalo não vale. Desvio não vale. Estou falando movimento sério. Está aqui. Se nós analisarmos os indicadores da ONU de educação, nós vamos ver que nós estamos, esses países todos aqui, estão aqui na América Latina, não vai para aqui não, hein? Estão à nossa frente, em tempo de permanência da escola, em nível de escolaridade, em índice de alfabetização, todos estão à nossa frente. Nós somos grandes, somos muito grandes. Então nós temos que ter condições de conduzir essa massa toda de uma maneira muito melhor. Então, esse indicador, ele reflete a nossa política pública. Reflete as nossas principais políticas públicas. Sem defender o Brasil, o governo brasileiro, mas o que garante, por exemplo, a confiabilidade de um índice desse, por exemplo, da Venezuela? Aí é que vem. E aí tem... Não, a ONU é confiável. A ONU, mas não é... Mas a ONU, ela está de olho nisso aí. Porque, por exemplo, a Venezuela, eu sou testemunha. Eu vivi 2 anos no povo da Venezuela. A Venezuela se degradou muito, mas a Venezuela tem um sistema de educação muito bom. Muito bom. A Argentina, poxa, sempre foi conhecido o sistema de educação na Argentina.
Né? Então, aqui existe há 2 anos atrás, foram vários, vamos dizer assim, várias acusações de que o nosso governo estaria maquiando dados, mas a ONU, ela vai atrás, ela não recebe cegamente os dados, ela tem seus analistas, ela tem seus representantes dos países do mundo inteiro que fazem parte da Unesco. Então, esses indicadores não são pouco confiáveis, não. Indicador como surge também de estatística, de pesquisa pode ser maquiado, não tenha dúvida. Mas a gente tem que confiar, porque se maquiar para um, vai maquiar para muitos. Se a gente não confiar na Unesco, na ONU, não vai confiar mais em nada. Entendeu? Então, é o seguinte, isso aqui, houve um crescimento, mas um crescimento menor do que os nossos concorrentes. Isso aí não é novidade. Você mostrar os indicadores de educação e saúde, é isso aí. Finalmente, eu estou chegando aqui a essa conclusão, a essa parte, esperando que essa base tenha sido construída. Que amanhã nós vamos ver a estrutura da metodologia que vai empregar tudo isso e depois vamos fazer, como eu disse, tal exercício. Para concluir, apenas uma colocação aqui muito interessante, que é de um maestro indiano. Ele diz, ele não era planejador, ele diz assim, quem decide pode errar, quem não decide já errou. É uma colocação muito, muito interessante que mostra a importância para uma figura artística, né, do processo decisório, da condução da vida. E planejar é posicionar-se em relação ao futuro, tá certo? Aqui tem uma bibliografia básica, em que nós temos aqui alguns dados, algumas publicações que podem interessar aqueles que desejam ampliar um pouco mais o conhecimento de cada item desse aí que nós analisamos hoje. Bem, o que é que nós vamos fazer então? Nós vamos sair, temos um intervalo, né? Cafezinho. Depois volta o debate. Mas eu quero só para fechar dizer o seguinte, todos devem ter recebido hoje, que eu pedi para ser divulgado, o texto de um exercício que nós vamos fazer amanhã. Esse texto é apenas a ambientação sobre uma situação, de fato, é um exercício que eu trouxe da Escola Superior de Guerra, foi realizado por uma equipe que fez um trabalho longo, durante todo um curso lá que leva um ano, e está muito bem feito sobre a forma, sobre a metodologia, a aplicação da metodologia está muito bem, sem discutir o conteúdo, o mérito das questões envolvidas. Mas, então, esse texto que foi divulgado hoje aí pela internet mostra apenas a intenção de todos saberem do que se trata. Amanhã nós vamos distribuir, assim que começar a nossa atividade aqui, vamos distribuir o texto completo, do exercício completo, e depois que eu apresentar a estrutura do método, nós vamos aplicar o método com esse exercício que é um estudo de caso em cima de uma aplicação feita por uma equipe lá da escola para isso, tá? Então, vamos fazer agora nosso intervalo, depois podemos fazer um debate. Estou pronto para falar sobre planejamento governamental, planejamento, evolução do planejamento, situação atual, situação passada, o que vocês quiserem. Tá bom?